A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vídeo da gratidão do mês de julho. O mês de julho eu quase não postei vídeos aqui, mas também não estou encanando com isso, só segui o baile. Porém, o vídeo da gratidão eu quero deixar registrado todos os meses, porque sempre nós temos motivos para agradecer. Então já começa aí a revisitar quais são os motivos que você tem para agradecer. Deixa aqui nos comentários um motivo de gratidão. Vamos compartilhar gratidão, compartilhar coisas boas, porque de coisa ruim sendo compartilhado o mundo tá cheio e nós precisamos nos encher daquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim como diz Paula, né? Nós temos que olhar para tudo aquilo que é bom e que traz luz, que os nossos olhos estejam focados naquilo que temos a agradecer. E a primeira gratidão aí desse mês já vai para as férias do mês de julho e gratidão infinita pela vida dos meus pais, que foram uma rede de apoio para mim nesse momento, porque estava trabalhando, não poderia parar para fazer nada com as meninas nas férias e os meus pais puderam aí curtir, né, serem avós e curtir as meninas e poder sair um pouquinho com elas. Isso também me deu um pouquinho de descanso, aqueles dias de folga, aquele momentinho tranquilo. Então minha primeira gratidão é por ter pais tão abençoados, que são avós maravilhosos e que podem proporcionar para as minhas filhas esse momento de vinculação com os avós, esse momento de curtir as férias. E em um momento em que eu não poderia parar, elas ficariam em casa um tempo maior, elas puderam estar curtindo aí com os avós. Então, infinita gratidão a Deus por ter essa rede de apoio, por ter os meus pais, e por eles serem tão maravilhosos enquanto pais que foram e serem tão maravilhosos enquanto avós. Então a minha primeira gratidão é as férias, que também me deu um pouquinho de descanso, e a vida dos meus pais. Segundo motivo aí de gratidão é que neste mês de julho é o aniversário da minha pequenininha, da minha segunda filha, Maria Clara, bem no iniciozinho ali do mês, no dia 2, ela completou 10 anos, ou seja, a primeira década da minha princesa. E é com grande gratidão que eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela é o meu milagrinho, né? Ela passou por muitos processos, mas em todos ela venceu. A minha gestação, meu parto foi muito difícil, inclusive a enfermeira falou: mãezinha, se você crê em algo, agradeça, porque a sua filha é um milagre, né, de acordo com o que aconteceu no processo do parto. Então, eu sou infinitamente grata pela vida da minha filha, porque ela é muito inteligente, esperta, proativa, uma criança muito maravilhosa, amorosa, agitada também, porque eu falo que ela vai ser uma grande líder, né? Porque ela é pra frente, ela é evoluída, é uma menina maravilhosa e completou aí a primeira década dela. E eu, enquanto mãe, estou muito feliz e grata pelo presente que o Senhor me deu. Então foi um mês de celebração da vida da minha filha. Então esse é o segundo motivo da gratidão aí de julho. O meu terceiro motivo de gratidão desse mês foi uma atividade que teve no meu trabalho, né? Tá tendo aí uma movimentação e todos os meses tá tendo um projeto de quem cuida de quem cuida. E aí uma vez no mês a gente tem uma atividade ali pra gente poder se cuidar também, porque trabalhamos, né, no serviço público, cuidando de pessoas. Então é uma demanda pesada, uma demanda técnica muito difícil, e aí a prefeitura tem proporcionado esses momentos. Porém, essa atividade desse mês foi assim muito especial para mim, no desbloquear da minha mente. A gente teve uma aula de yoga e aí nesta aula a professora era muito maravilhosa, conduziu tudo muito bem, e em determinada atividade eu comecei a perceber os limites. Eu acho que não só eu, acho que todas as meninas que participaram também ficaram com aquele medo, porque não é algo que eu faço, não é comum, eu nunca fiz yoga, eu não tenho mobilidade nenhuma, sou péssima com atividade física, não tenho nem alongamento para chegar na ponta do pé. Porém, ela propôs pra gente: vamos tentar, vocês conseguem. E claro, com a ajuda dela. Gente, eu plantei a minha primeira bananeira sozinha, né? E assim, ficar totalmente de cabeça para baixo, sem apoio da parede, sem ninguém. E isso foi assim... Eu não acreditei que eu conseguiria. Depois ela fez um outro movimento, né? Que essa foi a única foto que as meninas conseguiram. Ainda não consegui com a mão aberta, mas eu vou colocar aqui a fotinha. E algo que eu achei que eu não conseguiria, o equilíbrio, o medo. E nessa atividade me deu tantos insights do quanto a gente precisa confiar
né? Que o nosso corpo é capaz e confiar que muitas vezes o maior bloqueio que nos impede de alcançar as coisas está aqui, né? Na nossa mente. Nós não ousamos, nós não confiamos. E assim também às vezes é com o Senhor, porque ali tinha uma professora conduzindo e falando: sim, vocês conseguem, é uma técnica, é desse jeito, solta o corpo, confia. E é um processo de confiança, algumas atividades com as colegas ali, né, de você confiar, de jogar o seu corpo e uma apoiar a outra. Então o processo de confiança naquela atividade que era para ser apenas para o corpo, acabou sendo um destravar da minha mente. Eu sou muito grata por essa atividade e por esses insights que o Senhor me permitiu ter naquele momento. E aí eu fiquei muito mais reflexiva do quanto os nossos medos, né, e as nossas inseguranças, a nossa mente nos impede de chegar muito mais longe. E aí mexeu em várias outras coisas, né? Estou aí trabalhando, mas essa atividade foi assim um despertar. E aí estou trabalhando e provavelmente ainda virá muita evolução por aí, porque quando a gente desbloqueia uma nova chave, né, e vai desbloqueando traumas, é como uma grande faxina. Primeiro você descobre que ali tinha sujeira e depois você pensa: como eu vou tirar tudo isso e limpar? Então gera um pequeno caos emocional até que você consiga colocar tudo em ordem, mas não podemos desistir. Então foi uma atividade que eu agradeço muito, né, de estar tendo essa oportunidade dentro do meu trabalho e está sendo muito edificante. Então essa atividade de yoga foi um grande destravar e é uma das grandes gratidões aí do meu mês de julho. E aí, gente, vai ter comidinha da gratidão. Por quê? Porque esse mês foi um pouco complexo, né? Engordei alguns quilos, a comida foi ali um conforto emocional, não deveria, porém, às vezes acontece, estou trabalhando sobre isso. E aí a gente descobriu uma pastelaria aqui maravilhosa, gente, com pastel super recheado. Fica aí com a foto. E aí foi uma das gratidões do mês. E agora eu tô colocando de tentar, né, conhecer lugares diferentes, porque às vezes a gente fica naquilo, na sexta-feira vamos pedir pizza, aí pede pizza, pizza, pizza e a gente nunca inova em nada. Então, a partir do mês de julho, nós desbloqueamos uma nova chave de novas coisas. Eu acho que já começou lá pela atividade do desbloqueia sua mente. Às vezes a gente não quer errar, né? Então continua comprando aquilo que a gente já conhece. E aí eu falei: não, vamos conhecer uma pastelaria. Conhecemos também uma dogueria no outro mês, que eu não falei. E aí agora eu tô assim, então a gente vai começar a conhecer coisas novas, lugares novos, sabores novos e desbloquear aí o paladar pro diferente, né? Sem medo de ousar. É porque eu tenho muito medo de errar com comida ruim. Então eu prefiro sempre ir no mesmo. Porém, a gente acaba que perde às vezes grandes oportunidades. Então, nesse mês, agradeço por ter conhecido essa pastelaria, que super vale a pena, dá para levar as pessoas, você constrói ali o seu pastel. Então foi uma das gratidões do mês para desbloquear novos horizontes, né? Novos pedidos. Vamos sair da pizza toda sexta-feira, né? Vamos mudar e pedir coisas diferentes. Então essa foi uma das gratidões aí do mês de julho. E na quinta gratidão aí do mês, não pode faltar palavra, né, gente? E aí eu vou refletir lá em Salmo 133 e depois trazer o que o Senhor tem trabalhado comigo nesse mês de julho, né? As curas que o Senhor vem fazendo aqui e talvez possa servir para você também. Talvez você possa estar passando por isso. E o que eu estou tentando curar em mim, talvez cure você também, porque o Senhor ele fala de diversas formas. E vamos refletir lá em Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aqui no Salmo 133, ele está falando da união, né, entre a comunidade, entre as pessoas, não necessariamente irmão de sangue. E ele está dizendo que ele desce com a unção.
E nesse mês, o Senhor vem trabalhando em mim que eu preciso, não é de hoje, tá? Eu já falei até nos devocionais que eu me afastei da igreja, que eu tenho dificuldade em retornar para a igreja, eu tenho muita comunhão e conexão com Deus, facilidade em orar, em ter o Espírito Santo, em buscar, mas retornar à igreja depois de uma ferida tem sido muito difícil conviver, confiar, me entregar. Inclusive a atividade do yoga foi algo assim, porque tem contato, tem que confiar, tem que partilhar, e para mim eu acabei me reservando neste momento, e o Senhor falou, você precisa curar isso, e essa palavra diz sobre isso. Quando você está em comunhão, em unidade, eu derramo a unção sobre vocês, eu estou presente, porque assim o Pai quer. O Pai, ele deseja o quê? Que todos os irmãos convivam bem. Quando tem a parábola lá do filho pródigo, qual é a alegria do pai? O irmão não queria, o irmão rejeitou, ficou como assim? Vai fazer uma festa para esse aí que largou tudo e foi gastar com coisas. Mas qual era a alegria do pai? Que aquele filho recebesse o seu irmão, né? Ele não fez isso, mas seria a alegria do pai, porque o pai estava alegre de recuperar o filho, né? Então ele queria o quê? Que eles se unissem, que a família voltasse a ser uma, independente do que aconteceu, porque o pai perdoa. Jesus, ele nos chama de amigo, né? Ele nos chama a pertencer à comunidade. Jesus se fez amigo, ele andou com os 12, ele tinha uma comunhão, uma conexão maravilhosa com o pai. Ele não precisaria daquilo, mas o tempo todo ele se colocou amigo, ele esteve junto. Quando ele viu a dor ali, quando Lázaro faleceu, ele chorou, ele estava em comunidade, ele estava em jantares, ele estava junto, nos ensinando. E o Senhor falou, filha, você precisa curar isso. Não tem como você caminhar com Jesus, ter Jesus, sem curar a sua relação com a igreja. A igreja, ela também é a noiva. Como eu quero ter o noivo se eu não amo a igreja, se eu não sou igreja? É tudo muito complexo, é pertencer. Jesus é esse pertencer. E aí eu vou trazer aqui uma experiência, porque eu tive, né, algumas experiências com Deus, sabendo quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito Santo. Eles são um, porém a relação e a comunicação é diferente. E eu, com o pai, para mim é muito fácil relacionar, sabe? Porque eu tenho uma boa relação com meu pai, é uma relação curada. Então me relacionar com Deus Pai é maravilhoso, eu choro no colo do pai, ele me acolhe, eu sei ser a filhinha dele, eu sei receber o amor do pai. Então essa relação do pai para mim é muito boa, é muito presente. O Espírito Santo, que é a sabedoria, a leveza, a unção, esse olhar. Eu também tenho o Espírito Santo, esse cuidado de mãe, né? Eu tenho o Espírito Santo, porém Jesus, para mim, é uma relação que foram poucas sensações de perceber Jesus na minha vida. Porque Jesus, ele é autoridade, Jesus, ele é pertencer, e a autoridade, ela é usada para a cura do outro, para expulsar demônios que estão o quê? Agindo na vida do outro. Jesus é cura, Jesus é poder, Jesus é pertencer, né? Jesus é força. E aí eu perguntava, falava, Deus, por quê? Eu sinto o Espírito Santo muito, eu sinto Deus muito, mas por que Jesus não é tão fácil para mim? E aí, eu ouvindo um podcast, eu queria ter salvado, mas eu acabei perdendo. Uma pastora estava falando, né, dessa relação. E aí ela trouxe, né, especificando assim, Deus é a relação com o Pai, o Espírito Santo relação com a mãe, e Jesus seria a relação com os irmãos, com a igreja. Então tudo precisa estar curado. E nessa hora que eu vi essa palavra, veio essa palavra aqui e tudo que Deus está falando. Você precisa curar a sua relação com a igreja. Não é possível você agradar o noivo, você agradar aquele que deu a vida pela igreja, se você não estiver na igreja, amando a igreja, servindo a igreja, sendo irmã. Então você precisa curar a sua relação com a igreja, para que você tenha poder, força, autoridade, para que você seja curada. Não é nem pelo outro, eu preciso ser curada, eu preciso me libertar disso. E aí eu estou nesse movimento do pertencer,
do amar, do voltar, do eu preciso estar com pessoas, né? Porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo e a gente precisa pertencer, porque Jesus, ele veio para todos, ele veio gerar salvação. Ele não morreu só por mim, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por aquele que faz o bem, mas ele também morreu por aquele que está fazendo mal, mas pode estar livre do cativeiro do inimigo e se libertar e voltar ao bem. Então é por todos, ele fez, ele se entregou. Então nós precisamos aprender a conviver, a amar, a doar. Jesus nunca pediu nada em troca, o tempo todo ele deu. Ele serviu, né? E a palavra diz que no final dos tempos o amor de muito esfriaria. E nós, enquanto igreja, não podemos esfriar, né? E nem amornecer, porque o morno também não está agradando a Deus, né? Ele vomita. Então ele quer o quê? O quente, aquele que está na presença, aquele que se faz por onde. Ele não quer um amor frio. O amor não é frio. O amor é quente, o amor pertence, o amor cura, o amor está ali. E aí retomei, né? É difícil para mim, mas estou indo para a igreja e quero começar, né, a pertencer, a abrir. E aí teve um colega de trabalho, né, que ele foi para a igreja, depois veio de uma outra cidade, já encontrou igreja, já virou obreiro. E aí a gente conversou, eu falei, poxa, que legal, eu vi que você foi ordenado obreiro. E aí ele falou assim, às vezes a gente precisa se permitir ser vulnerável. E aí aquilo ficou martelando em mim, porque às vezes eu não me permito ser vulnerável, porque lavar os pés, quando Pedro fala, não, Senhor, não precisa, é se permitir ser vulnerável para aquele que você admira, olhar, às vezes, o seu pé de frieira, né, o seu pé que caminhou ali horas com aquela sandália no sol quente, todo ferido, chulesento, e expor ali a sua miséria e deixar que o grande mestre te lave, te cure. E estar na igreja é isso, porque muitas vezes a gente se veste de uma carapuça de perfeição e a gente não se permite ser vulnerável. Então, é isso que o Senhor falou. É bom e é perfeito quando você vive em união, porque o óleo da unção desce, ele te protege das moscas que podem pousar ali, ele te perfuma para que cheiros ruins não exalem e atraiam bichos para cima de você, né? A unção te cura e a unção está quando você pertence. E Deus é um Deus de comunhão o tempo todo, é um Deus de relacionamento e nós não podemos fugir disso. E o inimigo vai tentar cada vez mais nos afastar uns dos outros, mas é na comunhão, é na cura que a gente vai encontrar o amor perfeito de Cristo. E os poderes, os dons não são para nós, não é para o nosso ego, não é para usar apenas na nossa bolha, é para servir. O Senhor só vai derramar quando você estiver pronto para entregar. E eu falo você, mas eu tô falando para mim, porque eu recebi essa palavra. Então se cure para que você possa viver aí toda a plenitude da Trindade, porque eu não sei qual é a sua área. A minha foi com os irmãos, é Jesus, é autoridade, é estar pertencendo, é amor, né? Essa relação com o próximo, porque o Pai para mim tá tudo ok, né? O Espírito Santo, sabedoria, mãe, conselho, correção, tudo bem. Porém, essa relação da comunidade, essa relação com o irmão, com o outro, o pertencer, o dividir, eu não estava com ela totalmente curada, então eu estou fragmentada e o Senhor não nos quer quebrado, Ele nos quer inteiro, curado, em perfeição. Não sei se você tem que curar com o Pai, se você tem que curar com o Espírito Santo, sua relação materna, sua relação de receber ali a direção, ou se você tem que curar com o próximo. Mas não viva fragmentado, busque no Senhor, porque Ele sabe aquilo que você precisa. Então pertença, né? Volte se você está afastado. Não olhe para homens, não volte querendo receber, mas volte sendo o irmão que quer amar, que quer entregar, porque você tem. E sabe quem que vai dar para você essa retribuição? O maior, que é Jesus. Ele que vai derramar a unção sobre a sua vida, para que você tenha o que transbordar. Porque nós, humanos, nós não temos, gente, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, a gente busca o melhor todos os dias, mas
o Senhor é aquele perfeito que pode suprir todas as nossas necessidades e que venhamos nós sermos os primeiros exemplos, sermos imitadores de Cristo. E aí depois as pessoas vão ver Cristo em nós e vão tentar reproduzir isso, porque é um modelo bom, perfeito e agradável, mas que começa em nós, né? Eu estou me colocando enquanto vulnerável, né, para ser curada pelo Senhor, para transbordar e reconhecendo que sim, eu me fechei, né? Eu, como defesa, né, da minha alma, da minha psique, permiti essa barreira, mas a gente precisa se colocar, né, em disposição para o outro, para ser curado e para receber a plenitude da presença da Trindade. E eu quero sim andar muito com Jesus, porque as minhas experiências com Jesus foram maravilhosas, foram poucas, mas foram muito intensas e foram fortes e com uma grande alegria. E eu quero viver isso, mas para isso eu preciso estar junto com o outro, porque Deus não faz só para ele divide, ele multiplica. Assim como a multiplicação de pães e peixes, é assim que ele faz em tudo, ele é abundante. Então, essa é a gratidão aí do mês, espero que tenha edificado também a sua vida, que você tenha muita coisa para agradecer. Coloca nos comentários aí a sua gratidão e vamos propagar o bem sem olhar a quem e vamos ser curados uns pelos outros, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que o seu mês de agosto seja maravilhoso, abençoado, no gosto que Deus gosta, que é bom, perfeito e agradável. Então, que agosto seja, ó, incrível e maravilhoso, tá bom? Deus abençoe a sua vida.